Na aula de hoje, a gente vai aprender a falar sobre a família em espanhol. Essa aqui é a parte 2 da aula passada, porque na aula passada a gente viu sobre os pronomes possessivos. E a gente vai precisar desses pronomes possessivos para poder falar sobre a nossa família. Então, para começar, é muito importante que você escreva primeiro sobre a sua família. Eu tenho um exemplo aqui que eu escrevi um pouco sobre a minha família. Em casa mora somente eu e meu esposo. Meus pais são divorciados, mas morei com a minha mãe e meus avós por boa parte da minha vida. Eu tenho um irmão por parte de pai e eu gostaria de ter mais irmãos. Então é um texto bem simples falando sobre a sua família. A gente vai utilizar a estrutura desse texto para poder traduzir para o espanhol. Antes da gente traduzir o nosso texto, a gente vai então aprender a nomear os nossos familiares em espanhol. Padre, madre, hijo, hija, abuelo, abuela, hermano, hermana, tío, tía, primo, prima, sobrino, sobrina, esposo, esposa, suegro, suegra, yerno, nuera, cuñado, cunhada. Então, esses são os familiares em espanhol. Você pode voltar essa parte da aula várias vezes para memorizar os familiares. Agora você vai pegar o texto que você escreveu aí em casa sobre a sua família e você vai selecionar todos os pronomes possessivos que você escreveu e também todos os familiares. E essa vai ser a primeira coisa que você vai traduzir. Vai ser os pronomes possessivos e os familiares em espanhol, porque você já memorizou. Então aqui eu já selecionei os meus: mi esposo, mis padres, mi madre, mis abuelos e mi vida. Algo importante que a gente tem aqui no último parágrafo é que eu utilizei o verbo ter para falar da minha vida. Então, não só utilizamos os pronomes possessivos, como a gente utiliza também o verbo ter. Então, eu coloquei tengo un hermano, padre e tener hermanos. Tenemos acá. Então, primeiro você vai traduzir essa parte. Depois de traduzir isso, agora sim a gente vai traduzir o que sobrou para o espanhol. E essa é uma ótima oportunidade de você aprender novas palavras. Então, temos aqui: em casa mora somente eu e meu esposo. E eu queria ressaltar que no espanhol a gente tem uma regra um pouquinho diferente do português. Por quê? No português a gente fala eu e depois a pessoa que a gente está falando. Mas no espanhol a gente vai colocar primeiro a pessoa e depois eu. Eu vai sempre ficar no final. Por exemplo, se eu estiver falando assim, eu e meu esposo a gente saiu. Em espanhol, o certo é falar mi esposo e eu salimos. Então, a outra pessoa primeiro e você sempre no final. Não sei por quê, mas essa é a estrutura que os hispânicos fazem no dia a dia. Então, por isso que a primeira frase ficou: em casa vive solo mi esposo y yo. A outra frase: mis padres são divorciados, mas morei com a minha mãe. Mis padres son divorciados, pero viví con mi madre y mis abuelos buena parte de mi vida. Então, aqui a gente trocou o verbo morar pelo verbo vivir, né? Pelo verbo viver. Eu tengo un hermano por parte de padre. Yo tengo un hermano por parte de padre e me gustaría tener más hermanos. Então agora eu vou ler para vocês como que ficou o meu texto. Depois de traduzir, eu quero que vocês praticam aí em casa também. Como que vocês falariam sobre a família de vocês? É uma maneira de vocês se apresentarem, de vocês apresentarem a família de vocês. Então vamos supor que a gente está numa reunião e aí alguém me pergunta: me fala um pouco sobre a sua família, fala um pouco sobre você. E aí eu posso responder assim: en casa vive solo mi esposo y yo.
Mis padres son divorciados, pero viví con mi madre y mis abuelos buena parte de mi vida. Yo tengo um hermano por parte de padre e me gustaría tener mais hermanos. Então, tá aí uma frase que vocês podem memorizar. Eu gosto muito de trabalhar com a memorização, porque você memoriza a estrutura daquela frase e também as palavras. Então, quando você precisar falar alguma estrutura parecida, você vai ter aí na sua mente, você vai conseguir acessar isso na sua mente. Então, tarefa de casa, ficar memorizando a frase que vocês escreveram sobre a família de vocês. Eu espero muito que essa aula tenha ajudado vocês a falarem sobre a família. Lembra que é uma aula que exige muita memorização de vocês e a gente se vê na nossa próxima aula.